Amanhã, dia 20 de junho, é o Dia Mundial dos Refugiados. Este ano, a campanha do Acnur, a Agência de Refugiados da ONU no Brasil, tem o tema Todas as pessoas importam e cada ação conta. Mas, por causa da pandemia, a situação dos refugiados que buscam abrigo aqui no Brasil enfrenta dificuldades adicionais. E sobre isso, eu conversei com o Luiz Fernando Godinho, que é oficial de informação pública da Acnur. Luiz Fernando Godinho, boa tarde, muito obrigada por nos atender aqui no jornal. Luiz Fernando, como tem sido, a gente imagina, as dificuldades agora nesse momento de pandemia no atendimento e no apoio aos refugiados. Então eu te pergunto, como tem sido esse trabalho nessa época tão difícil por causa da pandemia? Bom, certamente o novo coronavírus e a pandemia da Covid-19 trouxeram dificuldades adicionais para o trabalho com refugiados, né? Não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Nós sabemos que em muitos lugares essas pessoas estão em ambientes que é difícil praticar o distanciamento social, muitas vezes se encontram em países que já têm o seu sistema de saúde comprometido, muitas vezes por guerras ou por conflitos que estão acontecendo. Então, isso trouxe, e também a impossibilidade de se deslocar em alguns países também reduziu a capacidade do próprio Acnur e dos seus parceiros de entregar os serviços que são necessários para essas pessoas. Felizmente, aqui no Brasil, a gente tem conseguido, especialmente em relação à população abrigada pela Operação Acolhida no norte do país, que, digamos assim, é uma população extremamente sensível, vulnerável, nós temos conseguido manter essas atividades mais essenciais, como o próprio abrigamento em si, a distribuição de alimentos, e fortalecemos também a distribuição de kits de higiene, kits de limpeza. Temos mantido, juntamente com os parceiros nossos da sociedade civil e com o governo federal, por meio da Operação Acolhida, uma boa capacidade de resposta. Quantos refugiados são abrigados nesse momento aqui no nosso país? E em relação ao dia 20 de junho, né, que é o Dia do Refugiado, há uma programação especial para esse dia, não? Sim. Bom, em relação ao número de refugiados no Brasil, o governo federal, essa semana, fez uma atualização dos dados e informou que existe aproximadamente 43 mil pessoas hoje no Brasil, vivendo no Brasil, reconhecidas como refugiadas. Historicamente, esse número chega a 50 mil, mas obviamente que há pessoas que se naturalizam, pessoas que talvez retornem aos seus países ou que podem ter falecido. Então, eles fizeram um ajuste nessas contas e têm uma estimativa que foi anunciada recentemente pelo governo em torno de 43 mil pessoas. As chegadas no Brasil foram muito reduzidas por causa do fechamento das fronteiras derivada do controle sanitário em torno da Covid-19. E isso tem, digamos assim, diminuído bastante o número de pessoas que têm chegado ao Brasil procurando refúgio. Obviamente, entendemos que essa é uma medida temporária, que uma vez que a Covid esteja mais controlada, as fronteiras possam ser reabertas novamente e esse fluxo certamente retornará. Em relação ao dia 20, sim, nós temos uma grande programação que já está acontecendo. Fizemos nessa semana já o lançamento do nosso relatório global de deslocamento forçado no mundo, que é um documento produzido anualmente pelo Acnur, que marca realmente o Dia Mundial do Refugiado. E estamos organizando uma série de atividades com os próprios refugiados e, obviamente, nesse momento atual, com muitas lives e muitos eventos virtuais, né? Para amanhã, a gente está fazendo uma distribuição de mochilas escolares nos abrigos de Boa Vista e de Pacaraima. Também vamos concluir uma série de pinturas que nós promovemos dentro dos abrigos para tornar o ambiente mais alegre e permitir que as pessoas também expressem seus sentimentos por meio da pintura. O objetivo é sempre fazer com que o Dia Mundial do Refugiado seja, por um lado, um momento de reflexão para que as pessoas possam, pensar um pouco mais num tema que é tão presente, tão importante no mundo de hoje, mas, ao mesmo tempo, celebrar essa resiliência, essa capacidade que as pessoas refugiadas têm de enfrentar dificuldades, superá-las e tocar a vida para frente.
Você citou as ações em Boa Vista e Pacaraima e eu te pergunto sobre a situação em especial dos venezuelanos no Brasil neste momento. Bom, o Brasil tem recebido desde o início da crise da Venezuela, né, que tem gerado esse fluxo realmente bastante significativo, não só no Brasil, mas em toda a região latino-americana. O Brasil tem mantido as suas fronteiras abertas, por alguns períodos houve ali um fechamento muito mais para o lado da Venezuela do que do lado do Brasil. E hoje a estimativa é que existam no Brasil cerca de 250, 260 mil venezuelanos. Essa população é bastante diversificada, no sentido de que muitas dessas pessoas têm uma certa capacidade, né, de integração por seus próprios meios e, ao mesmo tempo, você tem outras partes dessa população que é bastante vulnerável. Então, nossa ação, embora olhe para todas essas pessoas, acaba se concentrando mais especificamente nos grupos mais vulneráveis. E aí nós estamos falando tanto de venezuelanos não indígenas, como também de grupos indígenas que chegam da Venezuela com necessidade de proteção, de refúgio e com vulnerabilidades adicionais. Em geral, o que nós podemos dizer é que o fato do Brasil ter mantido até a Covid-19 as suas fronteiras abertas e a possibilidade dessas pessoas acessarem uma regularização migratória dentro do país e, com isso, obter os seus documentos e, consequentemente, acessar os serviços que são garantidos a essas pessoas, tem dado uma certa segurança e uma certa estabilidade àqueles que buscam esse refúgio no Brasil. Como você vê as principais dificuldades enfrentadas pelos refugiados e por vocês nesse trabalho de inserção dos refugiados na nossa sociedade? Quais são as dificuldades maiores que são enfrentadas? A integração, que tem um conceito assim, bastante amplo, ela é não só o nosso objetivo final, para que essas pessoas possam reconstruir a vida delas no Brasil, mas também o grande desafio, assim, em linhas gerais. É claro que as necessidades com as quais essas pessoas chegam são muito variadas, então algumas têm necessidades de saúde mais urgentes, problemas de nutrição, problemas psicossociais, que são atendidos na medida em que eles vão sendo identificados. Luiz Fernando, muito obrigada por nos atender aqui no Jornal da Tarde e até a próxima. Eu que agradeço por essa oportunidade, tudo de bom para vocês e para os telespectadores.